Shalom, shalom. Eu estou aqui para falar com vocês sobre algumas coisas legais que têm me abençoado, algumas coisas que eu tenho aprendido. Bem, vocês devem estar reparando que eu tenho um cordão aqui, e nesse cordão tem um símbolo bem conhecido, né, de todos nós, que é chamado de Estrela de Davi. Bem, na verdade, esse símbolo é chamado de Maguen David, né? Ou seja, o escudo de David, o rei Davi. O rei Davi foi um homem segundo o coração do Criador, foi o segundo rei de Israel, sucedendo Saul. O rei Davi reinou por 40 anos. O hebraico, o arcaico, que existia na época que o rei Davi estava aqui, ele era composto por letras diferentes das que são agora no hebraico moderno. E o nome Davi, que na nossa língua teria 4 letras, se a gente falar D-A-V-I, mas no hebraico seria com um som de demudo no final, David, ou até mesmo Dawid, né? No hebraico arcaico possuía 3 letras apenas, né? Até no moderno também são 3 letras, mas a grafia era diferente, né? As 3 letras são um Dalet, que é a primeira letra, a segunda é um Vav, e a terceira é um outro Dalet. Acontece que, olha que coisa legal, o Dalet, que dá o som da letra D na nossa língua em português, o Dalet, ele é praticamente um triângulo, né? Um triângulo. O Vav, né, é uma outra letra que vai dar um som de V, né? Às vezes dá som de O, de U, mas nesse caso dá o som de V, né? E a última letra do nome de David, ela seria um outro triângulo, né? Ou seja, então o que o rei Davi teve a ideia? Bom, as letras do meu nome tem um triângulo no começo, o primeiro D, e o último D tem um outro triângulo. Que tal se eu transpor eles e colocar um para cima e um outro para baixo? Bem, o Criador deveria estar falando algumas coisas legais com Davi, porque existem grandes revelações através da Maguen Davi, do escudo de Davi. Davi repetidamente dizia que o Criador dos céus e da terra era o seu escudo. Olha que coisa legal, quando Davi transpõe esses 2 triângulos, a gente percebe que as pontas, as extremidades, projetam para 6 direções diferentes. O rei Davi estava querendo dizer o seguinte: o Criador dos céus e da terra, Yahuá é o seu nome, ele me protege em cima e embaixo. Ele me protege no norte, no sul, no leste e no oeste. Ou seja, aquele que me criou, ele me protege em cima, ele vê tudo o que acontece comigo, muito antes, ele é onisciente. Embaixo, todo o perigo que eu venha passar. E nos 4 cantos da terra, ou seja, ele me protege, ele me cobre. E o rei Davi, percebendo isso, ele teve uma ideia: que tal colocar esse símbolo, que é a minha proteção, como eu me refiro ao Criador, ele me protege nas 6 direções, eu colocar esse símbolo no escudo dos meus soldados. E o rei Davi teria colocado no escudo dos seus soldados esse símbolo, que nós conhecemos como Estrela de Davi, mas na verdade é o escudo de Davi. E os soldados, quando iam para a guerra, colocavam em seus escudos esse símbolo, né? O escudo de Davi. E eles iam para a guerra confiantes, não no rei Davi, mas confiantes naquele que criou os céus e a terra. Aquele que inspirava Davi a compor salmos, a ser vencedor em cada guerra. Tá? Então, esse símbolo aqui é um símbolo assim, totalmente israelita, abençoado, apesar de que muitas pessoas, às vezes até sem um conhecimento mais profundo, acham que teria alguma conotação negativa, mas porque a gente sabe que o adversário do nosso Criador, o inimigo de nossas almas, ele não tem criatividade. Ele copia todas as coisas do nosso Criador, né? Então, não seria de se estranhar. Então, a gente percebe que em algumas religiões pagãs, por exemplo, eles utilizam esse símbolo da estrela de Davi, do escudo de Davi, e muitas vezes nós que servimos ao Criador ficamos constrangidos de usar esse símbolo totalmente abençoado, tanto que hoje na bandeira de Israel, o símbolo que a gente encontra lá é o quê? A Maguen Davi, o escudo de Davi, a estrela de Davi, na bandeira do exército de Israel, né? Então que o Criador dos céus e da terra, Yahuá, em nome do seu Filho, o Messias, aquele que morreu por nós, que derramou o sangue por nós no madeiro, Yahushua HaMashiach, que ele possa te abençoar poderosamente e que você fique tranquilo, sabendo que nesse símbolo aqui, totalmente israelita, nós temos assim uma maneira de entender a proteção, o cuidado
do nosso Criador, aquele que nos ama ao ponto de entregar o seu único Filho por nós. Shalom, shalom.